Olá, meninas, tudo bom? Sejam bem-vindas à nossa aula, né? Então, estou gravando hoje aqui para vocês. Eu estou gravando segunda-feira, né? Mas eu vou ler o Evangelho com vocês da quarta-feira, né? Da própria quarta. Então, sejam muito bem-vindas, a essa aula. Então, vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Gabriel, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Então, o evangelho de hoje, que é de hoje, quarta, né? É o de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai que vê o que está no oculto te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está no oculto. E o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Aí aqui tampou para mim, né? Para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam a vossa recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, o rosto, para que os homens não vejam que está jejuando, mas somente o teu Pai que está no oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Então, mais uma semana que o evangelho é autoexplicativo, né? Então, por que que Cristo faz essas recomendações, né? Que quando você ajudar alguém, que você não fale para as outras pessoas que você ajudou, né? Quando você for rezar, que as pessoas não precisam saber que você está indo, está rezando, né? Ou se você vai jejuar, que é o que a gente vai falar hoje, inclusive, as pessoas não precisam ficar sabendo. Por que que Cristo faz essas recomendações? Por conta do orgulho. O orgulho é o pecado maior que existe, porque ele tira a visão de Deus e traz para o homem. Então, a gente tem lá, né, no pecado de Lúcifer, né, quando ele cai e ele escolhe que ele não vai mais amar a Deus e nem respeitar a Deus, ele está sendo uma pessoa, ele se usou do orgulho, né? Então ele tirou Deus do foco e o colocou no centro da sua vida, né? Ele próprio era o próprio centro da vida. Então o que Cristo faz é exatamente isso, é alertar-nos contra o orgulho, para que por mais que a gente faça algo bom, por mais que seja louvável, apenas que seja louvável para Deus. As pessoas não precisam ficar sabendo, né? E é tão feio quando as pessoas se vangloriam das coisas que elas fazem, que até no caso pode ser bom, né? Mas ficar se vangloriando, querendo palmas e não sei o quê, isso aumenta o nosso orgulho e vai tirando o foco do que é importante, né? Que se é uma boa ação, como a pessoa, né, se sentiu ali realizada, e aquela que recebeu a ajuda, né? Ela ali é o foco e não nós que ajudamos também. Então é importante que a gente sempre pense, né? Qualquer coisa que a gente for fazer, pensar nas nossas intenções. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu vou ajudar essa pessoa? Porque às vezes a gente vai ajudar a pessoa com um pensamento em troca. E não é isso que é importante, né? Não é isso que Deus espera de nós. Muito pelo contrário, espera que a gente não espere as coisas pelo bem que a gente faz. Então, o único que deve ver, que a gente tem que fazer para que veja, é o próprio Deus, e não as outras pessoas.
e é Ele que nos recompensará de tudo que a gente fizer de bom, e se a gente não querer fazer para mostrar para os outros, né? Para que as outras pessoas vejam. Então é isso. Hoje o Evangelho fala isso, né? Para que a gente cuide do orgulho. E também pode ser um dos propósitos dessa quaresma a gente pensar, né? Se a gente tem esse defeito, né, de querer ser visto pelas outras pessoas, para que a gente também nessa quaresma possa pensar, né, possa refletir sobre isso e tomar as devidas medidas. Então, se eu geralmente eu sei que se eu faço tal coisa, eu me sinto, então eu vou tomar cuidado e vou é, não vou ter esse pensamento. Se esse pensamento de vanglória vir, eu vou falar ao Senhor, leva embora, né? Ou então fazer, né, a ladainha da humildade, que é tão bonita. Vocês podem depois pesquisar aí, ladainha da humildade, e que ela é tão bonita, né? Então, pelo desejo, já falei para vocês aqui, né? Então, pelo desejo de ser estimado, livrai-me, Senhor. Então, são jaculatórios, né? Pequenas frases que a gente também pode ir repetindo quando vier esse orgulho, né? Esse sentimento de orgulho, para que Deus o afaste mesmo de nós, né? Porque o orgulho, ele é inerente ao ser humano, está dentro de cada um de nós. O que nós temos para fazer e o poder que nós temos é afastar esses pensamentos e esses sentimentos pedindo a ajuda de Deus, né? Tá bom? Então nós vamos começar a falar da quaresma. Então, hoje, quarta-feira, inicia-se a quaresma. Então, o que é quaresma, né? Quaresma é o período de 40 dias, ou a quadragésima, dedicado à preparação da Páscoa. Desde o século VI, manifesta-se a tendência a apresentar neste período como tempo de penitência e renovação para toda a Igreja, como a prática do jejum e da abstinência. Todos os anos, pelos 40 dias da Grande Quaresma, a Igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto, ao propor aos seus fiéis o exemplo de Cristo que se retira para o deserto, prepara-se para a celebração das solenidades pascais com a purificação do coração, uma prática perfeita da vida cristã e uma atitude penitencial. Então, antes de Cristo sofrer na cruz, ele ficou 40 dias no deserto, né? Isso acho que todas sabem, né? E nesse período, ele se preparou para morrer. Então, como ele ia dar a vida dele por nós, e ele sabia tudo o que ele ia passar, todos os percalços, todos os sofrimentos, né? Os pregos nas mãos e nos pés, as chicotadas, né? Então, tudo isso ele estava se preparando. Foi o momento que ele tirou de oração. Então, nesse período, Cristo jejuou 40 dias, né? Então, ele ficou sem comer, de fato, 40 dias para se preparar para a Páscoa, né? Para ser imolado. Né? E ele precisava ali no meio daquela oração, daquele jejum, daquela penitência, conseguir forças para enfrentar a cruz, que não era fácil, porque ele tinha a natureza humana. Cristo ele foi livre do pecado, mas ele não foi livre do medo, ele não foi livre da insegurança, ele não ficou livre desses sentimentos humanos, né? Muito pelo contrário, ele passou por todos eles, né? O sentimento de abandono a gente vê na cruz, que ele se sentiu abandonado, né? Então Cristo foi traído, então tudo isso ele carregou de fato na pele. Então é muito importante que esse momento da quaresma, dos 40 dias, a gente pense no sofrimento de Cristo e o que a gente pode fazer para reparar esse sofrimento que todos os dias nós e as outras pessoas do mundo fazem Cristo sofrer, né? Então, o sofrimento de Cristo, ele ainda continua, né? Então, nós celebramos todo o ano não apenas como uma memória, estou lembrando daquele momento. Não, é sim uma lembrança, é sim uma memória, mas é uma vivência. Cristo continua sofrendo, nós continuamos fazendo Cristo sofrer com as nossas decisões, com as nossas injustiças que a gente pratica com as outras pessoas. Então, todo esse momento, Cristo estava se preparando esses 40 dias por aquela geração que estava lá com ele, mas pela nossa também, né? Então,
Possivelmente, né, a gente não tem tudo que ele fez nos 40 dias, mas ele possivelmente viu cada um de nós naqueles 40 dias enquanto ele se preparava, né? Então, imagina, e isso fica para nós também. Quando a gente está vivendo em situações muito difíceis, é necessário que a gente também, assim como Cristo, tenha essa prática de uma oração mais intensa, de um jejum, né? Eu vou falar mais sobre o jejum, que também não é para sair fazendo jejum à torta direita. Existe toda uma questão do jejum. Para que eu vou fazer o jejum? Como que eu posso fazer? Tem algumas contraindicações do jejum também, principalmente questão de saúde, que eu vou falar mais um pouquinho mais para frente, mas que é importante a gente pensar. Bom, Cristo ia morrer na cruz por nós. Então, ele tinha que se preparar, né, para essa atividade tão intensa e tão pesada. Então, nós também podemos imitá-lo nesse momento de fazermos jejum, de nós pensarmos naquilo que mais nos incomoda em nós mesmos e tentar mudar nesse período de penitência. E que não seja essas mudanças apenas nos 40 dias, mas que ela comece nesse momento, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho essa dificuldade do orgulho, né? Eu quero, sei lá, ser uma pessoa que chame atenção, é natural meu chamar atenção. E eu vi que isso não é bom, então eu vou, a partir dessa quaresma, lutar para não querer mais chamar atenção. E não é só nesses 40 dias, é começar nesses 40 dias, né? Então, a quaresma coloca-nos agora diante dessas perguntas fundamentais. Progrido na minha fidelidade a Cristo, em desejos de santidade e generosidade apostólica na minha vida diária, no meu trabalho cotidiano, entre os meus colegas de profissão. Então, eu coloco Cristo no meu ambiente de trabalho, eu peço que ele me ajude a resolver os problemas. Eu rezo pelas pessoas com quem eu vou encontrar. São José Maria Escrivá ensinava os fiéis do Opus Dei a rezarem, antes de sair de casa, rezar uma Ave Maria por todas as pessoas que a gente vai encontrar naquele dia, né? Então, isso ajuda a gente também rezar pelas pessoas de uma certa forma, ainda que eu não as conheça, né? Claro, algumas do trabalho eu conheço, mas às vezes a gente se depara com pessoas que a gente não conhece o tempo inteiro, né? Então, eu também estou rezando por essas pessoas, né? Cada um deve responder a essas perguntas sem ruído de palavras e perceberá como é necessário uma nova transformação para que Cristo viva em nós, para que a sua imagem se reflita sem distorções na nossa conduta. Então, quem fala isso é São José Maria no livro É Cristo que Passa. Mas o que é importante a gente pensar, né? Aonde que eu estou colocando Deus? Será que eu coloco Deus no meu lazer? Será que eu coloco Deus na hora que eu vou escolher um filme para assistir ou uma série? Será que eu coloco Deus nas músicas que eu estou ouvindo? Será que Cristo ouviria? Será que eu saio de casa vestida como Cristo gostaria que eu fosse? Então, é importante, nossa, Stephanie, mas nossa, eu vou perguntar tudo, eu vou colocar Cristo? Nossa, meu Deus, não fica chato isso? Fica chato se você não colocar, né? Porque a gente precisa ter unidade de vida. Se eu sou esta pessoa aqui na frente de vocês, eu preciso ser esta mesma pessoa no meu trabalho, na igreja, eu preciso ser essa pessoa na praia, eu preciso ser essa mesma pessoa. Eu não posso vestir máscaras, porque Deus pede que eu seja única e esta mesma pessoa. Então não adianta nada eu ficar lá com as mãos postas na igreja, né? Mas eu faço coisas terríveis fora da igreja. Ou aquela velha história, né? A roupa de missa. Então, roupa de missa, né? Então era muito comum, né? Antigamente as pessoas terem a roupa de missa, que era a roupa do domingo, né? Então eu não, olha, se Deus, se eu sou filha de Deus o tempo inteiro, então eu tenho que me comportar como filha de Deus. Se Deus é o rei do mundo, eu sou a princesa do mundo, né? Então eu tenho que me comportar à altura do cargo que o meu pai ocupa, que é o dono do mundo.
Então eu também tenho que procurar ser a pessoa mais parecida com ele, porque ele é meu pai. E o que que é o pai e o filho, né? O filho é a continuação do pai. Então eu como filha de Deus, nós como filhas de Deus, precisamos responder essa esse privilégio à altura. Então, se eu conheço Deus e Deus é assim que é meu pai, então eu preciso seguir os passos dele. Então eu não posso fugir disso. Por isso que eu tenho que estar pensando em Deus. Claro, às vezes eu não vou conseguir pensar o tempo inteiro, as 24 horas por dia, mas talvez umas 20 horas dá, né? Então, pensar, pedir a Deus que nos dê essa presença viva de Deus na nossa vida, né? Para que eu possa conversar com Ele, para que nos meus afazeres, seja lavando uma louça, fazendo um purê de batata, fazendo no meu trabalho no hospital, o meu trabalho na escola, né? No meu trabalho num lugar, né, de servidor público, eu preciso ser filha de Deus também nesses lugares, né? Então eu preciso ter esse contato com Deus também nesses lugares, num ponto de ônibus, dentro do Uber, né? No shopping, na praia, como a princesa, né? Os príncipes e as princesas do mundo devem se comportar na praia, né? Então a gente precisa ter essa presença de Deus o tempo inteiro e talvez começar a pensar nisso nessa quaresma, né? Então o que que eu poderia colocar mais Deus na minha vida, né? É no meu trabalho, lá na minha profissão, é na minha casa, é sendo mais gentil, o que que eu preciso, né? E é importante que a gente pense, né? Como que eu posso me preparar para esse momento da quaresma, que é o ponto de partida da minha mudança espiritual, né? Então, a primeira que vai começar é a missa, né? Então, ela não é preceito, ou seja, não é uma obrigação ir, como existem alguns dias que são obrigação, como por exemplo os domingos, né? Todos os domingos e algumas festas litúrgicas, como o Natal, a própria Páscoa, né? O próprio domingo de Páscoa. Depois tem Maria Mãe de Deus, que é 1º de janeiro, Corpus Christi, tem algumas outras festas que elas são preceito, né? Que é uma obrigatoriedade por conta do pecado mortal, né? Porque é um dos mandamentos, guardar domingos e festas, né? As festas, né? Guardar o dia do Senhor. Que para os judeus era o sábado e para nós cristãos é o domingo, né? Então, vai começar. Então, por que que é importante a gente ir na missa na quarta-feira de cinzas, né? Porque é o momento que se inicia esse momento de penitência, esse momento de reflexão da nossa vida. Então, ele é o ponto de partida, né? Então, é importante que a gente comece a pensar nisso, né? E por que que eles passam as cinzas, né? Alguns colocam aqui na cabeça, outras passam na testa, né? Porque existe desde da época, né, das Sagradas Escrituras, os judeus eram um costume judeu quando eles estavam vivendo um momento de penitência, né, que era esse momento assim de oração, de reflexão, eles vestiam sacos, né, umas roupas de saco, como se fossem sacos de batata. Então eles faziam roupa com esse tecido, né, do saco de batata e se cobria de cinzas. Então, como era muito arenoso, né, é ainda muito arenoso o Oriente, então eles pegavam as cinzas do chão, essa areia do chão, que de fato parece cinza, né? E se cobriam. Aquilo mostrava que era penitência, que a pessoa estava penitente, né? Então para nós, a gente pegou um pouco dessa cultura no sentido das cinzas na quarta-feira de cinzas para passar, para falar que nós entramos nesses 40 dias, nesse processo de penitência, de reflexão e pensar quando o padre passar a cinza na nossa cabeça, né, na nossa testa ou colocar na nossa cabeça, pensar, né, já ter pensado, né, o que eu quero mudar em mim, o que está precisando. Às vezes a gente pode mudar uma coisa que as pessoas falam da gente, né? Por exemplo, sei lá, o pai, a mãe, a avó ou o marido comenta alguma coisa. Acho que você podia
nossa, você tá tão chata, né? Às vezes fala, nossa, mas você tá ranzinza. Então, às vezes, pegar esses pontos que algum familiar nosso fala e levar e pegar eles, não, então você menos chata, que vou lutar por ser menos chata. Isso significa que você vai conseguir todas as vezes? Óbvio que não. Mas o importante é aquilo que eu falo sempre, né? É a gente começar e recomeçar, porque é uma mudança de comportamento. E a mudança de comportamento, ela é de fato difícil, né? Mas a gente precisa começar, a gente precisa lutar por ser melhor, porque só vai entrar no céu as pessoas que se parecerem muito com Deus. E também não poderia ser diferente, né? Então, só tem o merecimento do céu quem está com Deus, quem parece com Ele, né? E nós, como filhas de Deus, filhas do dono do mundo, do Rei do universo, né? De Cristo Rei, nós, filhas de Deus, nós somos princesas. E como eu, como princesa, filha do Rei do mundo, está se comportando, né? Isso é importante a gente pensar, né? E aí depois a gente pode se preparar, além de começar dar esse start que é a missa, né? A gente pode começar primeiro, antes de mais nada, depois, né? Essa reflexão desse tempo. Como Jesus sofreu nesses 40 dias, né? A gente já sabe que dentro aí ele foi tentado pelo demônio, né? Quanta fome ele não passou, quanta sede ele não passou para se preparar, para ficar forte espiritualmente, né? Para passar por esse momento da paixão que foi tão grave, né? Tão esperado. Foi para isso que Deus, que Cristo veio, se encarnou, né, no meio de nós. Então, pensar como que foi esse momento de penitência para Jesus, que também ele, como Deus, jejuou. Ele mesmo, como o próprio Deus, passou por esse momento de sofrimento, né? E a gente pedir, se nós estamos num momento de sofrimento grande também, pedir a ajuda de Cristo, né? Nesse momento também. Depois, viver esse tempo de penitência. Então, o que que eu posso fazer de penitência? Então, eu vou dar algumas. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. E aí, como, né? Como que eu vou viver esse tempo de penitência? Então, eu posso, a igreja aconselha nesse momento, nesse período, que a gente faça dois tipos de mortificação. O que que é a mortificação? É eu escolher uma coisa prática para melhorar em mim. Então, eu tenho duas formas de mortificação, a corporal e a espiritual. E a igreja pede, né, que a gente faça essa mortificação corporal e espiritual. Vou explicar o que que é a mortificação corporal. A mortificação corporal nos nossos tempos é, por exemplo, deixar que pode ser o jejum, né? Mas aí eu vou explicar melhor a questão do jejum. Mas a mortificação corporal pode ser o quê? Em vez de eu tomar água agora, eu vou esperar 5 minutos, né? De vez de eu agora tomar um banho quentinho, vou tomar um banho gelado e oferecer esse banho para Deus. Então, Senhor, olha, eu ofereço esse banho gelado que eu vou tomar agora para tal pessoa ou para que algo, tal coisa aconteça. Pode ser que não aconteça do jeito que você quer, possivelmente. Mas por que que é importante a mortificação corporal? Ela é importante para que para que o corpo comece a ficar mais forte. Cristo mortificou o corpo também, ele ficou sem comer durante 40 dias. Então, por que que é importante? Porque o corpo é algo que nos atraiçoa, né? Ele é muito bom, ele foi dado por Deus, ele será tornado, né, no final dos tempos, um corpo glorioso, porque Cristo quis corpo e alma juntas, mas por conta do pecado, às vezes ele nos atraiçoa, né? Então são as paixões desordenadas, né? Às vezes a gente não consegue se segurar em determinadas situações e acaba pecando. Então, através dos sentidos, né? Então eu posso fazer esse tipo de mortificação corporal. Então essa agora à noite no jantar eu não vou comer o doce, né? Então é uma mortificação corporal. E a espiritual é aquela mortificação que eu vou lutar por ser uma pessoa melhor. Então, se eu sou ranzinza, né? Eu tô, sei lá, nos momentos mais ranzinza, eu vou lutar para ser menos ranzinza. Se eu reclamo muito de várias coisas, eu vou lutar para que eu não reclame mais.
Então, essas mortificações são muito importantes, né? A corporal e a espiritual. Claro, se você quiser fazer as duas, é o que a igreja recomenda, né? Mas se você fala, não, olha, vamos começar, se está muito no comecinho, escolhe. Vamos começar com a espiritual, né? Vamos começar por sorrir mais, né? Eu lembro uma época que eu andava muito séria, assim. Eu sou uma pessoa meio séria, mas no dia a dia. Mas eu lembro que uma amiga minha olhou pra mim, eu tava ao encontro dela, ela falou: "O que que aconteceu com você?" Eu falei: "Por quê?" Ela falou: "Nossa, menina, você tá com uma cara tão feia." Aí eu levei aquilo pra oração, falei: "Gente, será?" Aí perguntei para as pessoas próximas, né, pra minha mãe, meu pai, eles: "É, realmente você tá andando assim ultimamente com uma cara muito feia." Então eu comecei a me policiar. Eu falei, não, gente, vamos sair, tal. E aí eu tentava ver no espelho se eu tava com um semblante mais bonito, não tava, né? Se tava sorrindo mais. Então, às vezes, a nossa mortificação espiritual vai ser sorrir mais, né? E a gente ir vendo, né? O que que tá precisando mudar em mim, né? Então, às vezes começar pela mortificação espiritual ajuda muito. E aí que essa quaresma seja o começo, né? Então, tem pessoas que na mortificação corporal não bebem refrigerante durante a quaresma. É válido também. Eu vou contar da minha avó. A minha avó, ela toda a quaresma, a mortificação dela, né? Ela faz de não comer carne a quaresma inteira, né? Então, ela não come carne. E o ano passado ela estava muito doentinha. E ela queria fazer essa mortificação, continuar fazendo. E aí a gente falou para ela, eu falei, vó, e ela, ai, mas eu não sei o quê, não sei o que. Eu falei, vó, a tua mortificação este ano, porque ela estava muito preocupada, vai ser comer a carne. Mas minha filha, que não sei o que não sei o que. Eu falei, vó, você está doente. É a mesma coisa do jejum que eu vou falar agora. O jejum, ele é muito bem-vindo, ele é muito bem-quisto. Cristo fala do jejum, mas Cristo fala assim, né? Que a gente vai fazer o jejum, as pessoas não precisam ficar sabendo que a gente está fazendo jejum. É bom que não saibam. Então, se você vai fazer algum jejum, quais são as recomendações? Que você não esteja doente, né? Então, por isso que eu falei para minha avó, vó, seu jejum vai ser comer a carne, porque você precisa da proteína, porque a minha avó estava muito fraca, né? Muito doente, ela precisava comer direito, né? Então, para ela foi muito mais pesado ela comer do que se ela ficasse sem comer, né? Então, a mortificação dela foi comer, de fato, né? Então, você não pode passar mal, você não pode ser uma pessoa que sabe que se ficar uma refeição sem se alimentar, passa mal. Você não pode fazer jejum. Então, você vai fazer jejum de outras coisas. O que que são outras coisas? Aí entra a questão espiritual, né? Às vezes atrasar um pouquinho, de vez de tomar água agora, vai tomar daqui uns 5 minutos, né? Eu não vou comer esse docinho. Então, se você sabe que você passa mal, porque tem gente que faz, porque o jejum de fato é ficar uma refeição sem comer, né? Você pode, de vez de pegar uma refeição muito grande, de vez de tomar o café da tarde, você pula o café da tarde. Então, só come o almoço, sei lá, o lanche da manhã, é, café, lanche da manhã, almoço e jantar. Você pula o café da tarde. Mas tudo isso se você não passa mal, porque não adianta nada você fazer jejum nesse tempo de quaresma e passar mal. Porque o jejum não é para isso, não é para te causar um dano à saúde, e sim um bem espiritual. Então, se de alguma forma esse jejum te faz mal, de alguma forma esse jejum corporal te faz mal, você não pode fazer. Porque Cristo não quer esse tipo de mortificação. Cristo quer a mortificação, ela serve para nos deixar fortes, né? E não para nos tirar a saúde, tá? Então, por favor, então, se você passa mal, tem gente que tem alguns problemas de saúde, que não pode ficar sem carne, não pode ficar sem um monte de coisa. Não é para ficar sem essas coisas, não pode te causar um mal, tá? Então, é isso, né? Então, às vezes, a mortificação espiritual também pode ser você começar a fazer uma oração, a rezar o terço, né? Então, rezar o terço, nossa, eu nunca rezei o terço, então a partir dessa quaresma eu vou rezar o terço todos os dias e continuar até você morrer, né? Então, é importante isso. Pode ser a mortificação espiritual, começar uma oração diferente, também pode ser, tá? Então, a igreja deixa a gente muito livre, né? Então, a mortificação ela tem que custar um pouco, claro, às vezes o tempo, às vezes custa uma vontade que eu passo, que eu falo, não, Senhor, é para o Senhor essa vontade, eu não vou comer esse doce.
né? Precisa custar um pouco, mas também não pode te fazer passar mal, né? Você não pode passar mal. E aí a abstinência, né? Então, o que que a igreja fala, né? Que agora essa quarta-feira de cinzas é abstinência de carne, ou seja, sem carne, para aqueles, obviamente, que podem ficar sem carne, não aqueles que estão doentes ou estão precisando fazer alguma reposição de vitamina ou qualquer coisa assim, tá? Então, se você aguenta, ótimo. Então, vai ficar sem carne nesta quarta e às sextas-feiras, que às sextas-feiras já é um costume da igreja, toda sexta-feira, abstinência de carne, tá? A quarta-feira, tem pessoas que fazem todas quartas e sextas. Pode fazer também, ficar sem carne, sem quartas e sextas. Mas vamos dizer assim, o preceito é a quarta-feira de cinzas e as sextas-feiras, tá? Você pode fazer as outras quartas, mas não é obrigatório, tá bom? E aí sempre, né? Sempre pensar, precisa custar um pouco, né? Precisa custar um pouco, mas não a ponto de ferir a saúde de alguém, né? Então, por isso que é importante às vezes a gente começar com coisas pequenas. Ah, mas eu ouvi que um santo fazia tal penitência e não sei o quê, e era uma penitência, não sei o quê, muito grande, não sei o que eu posso fazer. É muito importante que a gente fale isso para o nosso confessor, um sacerdote, para ele nos orientar. Porque às vezes a gente quer imitar um santo, só que o santo ele tinha graça para aquilo, ele estava naquele momento e ele foi orientado a fazer aquela prática, ter aquela prática de penitência. Só que às vezes não convém para nós, para o tipo de vida que nós temos, né? Então, claro que convinha para uma vida monástica, mas se eu vivo com meu marido ou vivo com a minha família, meus pais, às vezes não convém fazer algumas práticas de penitência que tal determinado santo fazia. Então, por isso que é importante a gente ter um confessor bom, um padre sério que nos ajude, né, a, a nos oriente, né, a fazer as práticas de piedade e perguntar para ele, olha, eu pensei em fazer tal e tal penitência. E às vezes ele vai falar, não, Fê, não é pra você fazer isso não, pelo amor de Deus. Ou ele vai falar, não, legal, pode fazer. Então, por isso que é importante que a nossa vida espiritual seja sempre direcionada por um sacerdote, né? Ou por alguém que é ligado a Deus diretamente, né? Então é importante, por isso a importância também que eu vou falar da confissão, né? Já falei do jejum aqui, mas da confissão. Então eu vou falar semana que vem presencialmente com vocês sobre a confissão, mais aprofundado, mas é importante que essa pessoa que a gente vá confessar também seja a nossa pessoa, o nosso diretor espiritual, que é aquela pessoa que vai nos direcionar a ser pessoas melhores, que vai trazer algumas práticas para nós, né? Vai nos sugerir também algumas práticas de piedade, às vezes a reza de um terço, ou às vezes a reza de uma oração, né? Que ele vai nos ajudar. Às vezes a gente pede um conselho, que vai nos aconselhar, às vezes com a nossa vida profissional, com a nossa vida familiar, que é essa pessoa que vai nos aproximar cada vez mais de Deus, né? Então, que tem graça para isso, né? Pessoas vocacionadas, né, são importantes, né? Que a gente converse com essas pessoas vocacionadas. Então, dentro do Opus Dei, se vocês precisarem, eu sou vocacionada dentro do Opus Dei, então também posso ajudá-las, não a se confessar, né? Isso é só com o padre. Mas às vezes dar algum conselho, conversar melhor com vocês, isso também eu posso fazer. Mas é isso, meninas. Então, a confissão é importante também para nos preparar para esse momento da Páscoa, né? Que é o sacramento da reconciliação, que é o que eu vou falar bem aprofundado na semana que vem. Mas para que fique isso, né? Então, Santa Missa na quarta-feira, alguma prática espiritual, né, que a gente possa fazer para melhorar alguma modificação espiritual. A corporal é importante também, mas claro, a gente pode ir conversando e pode ir alinhando se vocês quiserem, tá? Cada uma individualmente, tá? A essas práticas de piedade, né, e de mortificação. E, claro, né, a confissão, sempre importantíssima. Então, a partir de semana que vem eu vou falar bastante da confissão. Mas, para terminar, que já passou 34 minutos, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no pessoal, a gente vai conversando. Se quiserem marcar para conversar comigo alguma coisa que pensou, alguma ideia que teve, também fiquem à vontade. Tá bom, meninas?
E é isso, vamos fazer esse momento, né? Essa passagem, esses 40 anos, ó, esses 40 dias é, de quaresma, fazer com que a gente se aproxime mais de Deus, tá bom? Então, até semana que vem.